Ora bem, meus amigos, o que me traz aqui hoje foi exatamente aquilo que a Paula disse. Do meu ponto de vista, venho colher o vosso carinho porque me sinto em casa. Mas porque temos aqui um contrato especial. Hoje a parte do contrato é esta. Nesta palestra também vos trazer a ideia deste meu livro, que por acaso é o primeiro meu livro espírita. Não é o meu primeiro livro na vida, mas é o meu primeiro livro espírita. Pensamento Sistémico e Espiritismo. Explicar-vos primeiro porquê, como é que esta obra nasce. Realmente eu tenho que reconhecer que não nasceu de uma iniciativa individual minha. O que aconteceu foi que em 2016 participei no 8º Congresso Espírita Mundial, que foi ali em Lisboa, e nessa altura participei com uma palestra que era Pensamento Sistémico e Espiritismo na Defesa da Vida, porque o tema geral desse congresso era a defesa da vida. E eu concorri com essa palestra. Passado um ano, mais ou menos, em 2017, o Presidente da Federação chegou ao pé de mim e disse-me: João, temos recebido bastantes e-mails, não só de Portugal, mas do exterior também, solicitando se era possível, o autor da palestra, que és tu, passar essa palestra a livro, uma vez que é uma área não muito comum de ser tratada no Espiritismo. O pensamento sistémico é uma das ciências mais recentes, de topo, lida com complexidade, já vamos a ver a seguir. E eu disse, bom, com todo o gosto, não há problema nenhum, vou lançar mãos à obra. E assim nasceu esta obra. Esta obra tem 6 capítulos, e é por isso que temos aqui, vamos rodar exatamente aqui por 6 capítulos, vamos seguir a sequência normal, que é aquela que eu também depois aconselho para a leitura. O que é que eu pretendo desta forma, com este livro, mostrar? Associar 2 ciências, o pensamento sistémico e o espiritismo, porque afinal estamos no domínio da ciência, e mostrar que é bastante diferente nós elencarmos, olharmos para uma determinada realidade como apenas elencando os elementos dela, como se fosse numa lista de supermercado, ou olhando com mais pormenor e verificando as relações que existem entre as partes. Já dizia Aristóteles, o pai da ciência, que num sistema mais importante do que os elementos, a quantidade de elementos ou a sua natureza, são as relações que se estabelecem entre as partes, entre esses elementos. Portanto, e que num sistema o todo é sempre maior do que a soma das partes, exatamente por isso mesmo. E é isto que eu vos pretendo demonstrar aqui com o Espiritismo, à volta das bases filosóficas do Espiritismo, e claro, vamos terminar exatamente com a conferência que eu fiz, mas para isso é preciso conduzir-vos até lá. Então vamos começar por verificar, pensar sistemicamente e agir sistemicamente porquê, que palavrão é este, etc, por aí adiante. Isto é o primeiro capítulo do livro. Isto é, o modelo com que vai terminar é muito parecido com a capa, com que vai terminar o parágrafo 3º em que falamos do pensamento sistémico e espiritismo. E já estão a ver aqui que não é bem uma lista de supermercado, mas é antes algo que nos diz mais. E é importante nós pensarmos assim na vida. Nós, para resolver os problemas na vida, temos à nossa disposição 3 ferramentas. Primeira, o conhecimento. Isto é, a gente vai à escola, faz um curso, etc., aprendeu algo e aquilo que se nos põe, o problema que se nos põe, se está dentro desse conjunto de conhecimentos, tudo bem, nós resolvemos. Quando o problema que se nos põe não cabe dentro dos conhecimentos que adquirimos formalmente na escola, resta-nos outra ferramenta, que é o dito saber de experiência feita, ou o empirismo. Isto é, eu não fui à escola, não aprendi eletricidade, mas estou com um problema em casa, um curto-circuito, mas eu sei que se calhar fazendo assim, e o meu vizinho faz assim, desliga ali, liga acolá e resolve. Portanto, é o saber de experiência feito. Isto é, da nossa vida ou da vida de alguém, há uma experiência e nós beneficiamos dela. Mas o problema põe-se mesmo, e os problemas sérios que a gente tem na vida, põe-se mesmo quando estas duas falham. Nem o conhecimento que adquirimos nas escolas, nem o conhecimento de experiência feito, da nossa experiência ou da dos outros, e então
sobra-nos a última ferramenta, que é esta, a intuição. E é com ela que, para o bem e para o mal, resolvemos os maiores problemas. Só que ela tem muitas condicionantes. E quem fala em intuição numa casa espírita até fala numa capacidade mediúnica, não é? Mas já vamos ver quais são as características dela. Mas claro, como se isso não bastasse, com as limitações que a intuição tem para resolvermos os problemas que se nos põem, ainda temos uma outra questão, que é a chamada percepção dinâmica. Isto é, nós ensinamos aí nas nossas formações, nas escolas, e às vezes transmitimos também aos nossos alunos, aos nossos filhos, os problemas de uma forma quadrada. Isto é, somamos 2 mais 2 igual a 4. É como se estivesse a montar um puzzle a 2 dimensões. Mas reparei, quando se lida com instrumentos feitos pelo homem, tipo um computador ou um puzzle, aquilo não se altera, junta-se as peças, é sempre assim, é só uma questão de nós irmos juntando as peças, ou um computador não se altera, a menos que avarie. Mas, quando lidamos com sistemas vivos, quando lidamos com um ser humano, com uma sociedade, com um grupo em que estamos, aí a coisa fica difícil. Fica difícil porque eu posso hoje ter uma opinião e vocês estão a contar que a minha opinião amanhã vai ser esta e eu amanhã mudo de opinião. Dou-vos um exemplo também. O problema das finanças cá em Portugal. O nosso problema. Cada um dos partidos políticos tem uma ideia de como se resolve o problema. Já vimos que não é um problema mecanicista, de matemática, senão bastava haver um formado em economia ou gestão, 2 mais 2 igual a 4, estava resolvido. Mas não é assim. Como é que ele é? Ele é que há muitas ideias, muitas soluções, ninguém está de acordo, nós perdemos a previsibilidade, não sabe o que é que vai acontecer. Portanto, e é essa a dita percepção dinâmica. É isto que se põe todos os dias. É como montar um puzzle, não em cima de uma mesa, mas é levá-lo na mão e estar a andar. Isto acontece com todos os sistemas vivos, porque tem uma chamada capacidade de auto-organização. O nosso corpo, se for ferido, ele regenera. A floresta, se for queimada, ela regenera. Quando há um princípio inteligente de trás, não é uma coisa mecânica, quando há um princípio inteligente, há sempre esta capacidade, o que torna muito mais complexo, mais difícil de prever o resultado e a evolução de um determinado sistema. Claro que também não só nós temos um outro problemazinho, que é, nós olhamos para uma realidade e nunca poderemos dizer que estamos a conseguir apanhar toda a informação que aquela realidade tem. Nós vemos uma realidade segundo uma versão dela, a que chamamos a verdade. Imaginai que esta garrafa de água estava com metade de água. Uns diriam, está meio cheia. Outros diriam, está meio vazia. E eu dizia, está com 50% de água e 50% de ar. E as 3 verdades estão certas. A realidade, olha isto, eu nem consigo descrever. É uma garrafa com água, etc. Por aí adiante. Portanto, também temos esse problemazinho inultrapassável. O dono da verdade não é humano. Seria Deus. A complexidade mesmo nas mais pequenas coisas seria Deus. Vou-vos demonstrar isto. Claro, e não só nós não vemos toda a realidade, como só vemos uma parte dela, que chamamos verdade ou sistema, mas mesmo assim, quando essa verdade ou esse sistema são muito complexos, têm muitos elementos, muitas relações, nós ainda o reduzimos mais só para aquilo que nos interessa, o objetivo com que queremos estudar e os conhecimentos que a gente tem, e fazemos um modelo. Toda a gente ouve falar em modelo. Portanto, mas, claro que ao fazer isto, já estamos a reduzir, já não apanhamos a realidade. Lemos dela uma versão dela que é o sistema, já estamos a reduzir. E se ainda por cima só fazemos um modelo, é uma parte do sistema, mais redução, mais erro, inultrapassável. Vocês ouvem aí os políticos sempre dizer, o meu modelo para a segurança social, os modelos estão todos errados. Há um senhor, um pensador sistémico, vamos falar dele mais adiante, que diz assim, todos os modelos estão errados, alguns são úteis. Hoje o que eu vos trago aqui é o meu modelo sobre esta questão, sobre o espiritismo. Está errado? Está. Só espero que seja útil. Mas também conto escutar do vosso lado qual é a vossa verdade e como vem, e sairemos daqui melhores e mais bem formados de certeza absoluta. Bom, então vamos lá à intuição e olhar para as características dela. Nada melhor do que vos pôr uma questão. O primeiro capítulo deste livro tem várias. Também lá está esta.
Então eu ponho-vos esta questão. Qual é que é a situação correta? Temos aqui, imaginar que é um regador, de regar o jardim. E fazemos 3 furos deste lado e 3 furos deste lado. Como é que a água sai? Sai como está à esquerda ou sai como está à direita? Quem é que se arrisca? À esquerda. Ora bem, a única solução certa é esta. E porquê? Porquê? Porque aqui é onde se exerce a maior pressão de água, né? Tem este peso todo da coluna d'água e aqui a pressão é maior do que aqui. Se a pressão é maior do que aqui, joga com água mais longe. Claro que, lá está, estão a ver, quando não, o nosso conhecimento formal, quando a nossa experiência falha, entra a intuição. Ok? E aqui, quem respondeu à esquerda já viu como é que entra a intuição a entrar. Mas este é um exemplo. Vamos ver um bocadinho, vou tentar agora dar-vos um outro exemplo que talvez leve mais gente à intuição, a resolver pela intuição. Temos aqui este caso, também vem no livro, há mais lá, para vocês perceberem de que é que estamos a falar. Como é que nós resolvemos isto? O que nós temos aqui figurado é um daqueles candeeiros de jardim e que tem um abajur. E por baixo tem uma lâmpada. E nós queremos instalar um sensor fotoelétrico aqui ou ali. E é essa a questão que ponho. De tal forma que, quando o sol se puser, imaginemos que aqui é o horizonte, quando o sol se puser, ele já não tem luz, ele manda acender a lâmpada, fica acesa toda a noite e quando o sol, na manhã seguinte, nascer, bate e manda desligar a lâmpada. Coloco à esquerda ou à direita? À direita. Porquê? Não é só atirar para o ar. A intuição tem muito de se atirar para o ar. É porque o sol começa a descer e então ali deixa... Ora bem, é esta a necessidade de pensarmos sistemicamente. Nós temos que olhar para os sistemas que se nos põem e saber porquê. Como é que eles funcionam? É um problema de funcionamento. Só pode ser esta. E porquê? Se vocês colocassem ali o sensor, o que é que ia acontecer? Ia funcionar. O sol estava aqui, ao passar aqui para baixo, deixava de ter luz, mandava acender, levava com a luz dali de cima, mandava apagar, acender, apagar, e vocês não ganhavam para lâmpadas. Certo? Só ali dá resultado, porque sim, põe-se, manda acender como tem uma proteção, continua acesa, quando nasce dali, toca. Estão a ver porque é que necessitamos de pensar sistemicamente? Pensar sistemicamente é olhar como é que o sistema funciona. Não é só olhar para as partes. Não é só chegar à loja de ferragens, ok, eu quero um candeeiro assim, um sensor, já está. E agora, está igual. Montá-lo aqui, dá igual? Já vamos ver se vai dar igual. Mais adiante veremos que no Espiritismo também não dá igual enumerar as bases filosóficas como numa lista de supermercados. Já vamos a ver. Bom, isto são modelos mentais. E ocorre de muita maneira. Por exemplo, imaginai como é que o neto vê um avô usar um telefone fixo. Um vosso neto que tenha nascido agora, que já não conheceu o telefone fixo. Mas vocês em casa ainda lá têm um telefone fixo e pegam no telefone. Como é que o vosso neto que não conheceu, só conheceu o telemóvel, vai pensar que o avô está? É para não perder o telemóvel, não é? Ok? São isto os modelos mentais. Quando nem conhecimento aprendido na escola, na formação, nem experiência é suficiente para resolver um problema, entra a intuição. E a intuição é isto que estamos a utilizar. Portanto, temos de ter muito cuidado. E claro que é a nossa intuição, mas é também daquele que nos aparece numa reunião mediúnica. Atenção, funciona da mesma maneira. Tenhamos cuidado, não é? Tenhamos cuidado. Muito bem. Claro que a seguir eu tínhamos falado das questões da complexidade dinâmica, da dinâmica da realidade. Ora bem, ela é na realidade uma senhora de duas caras. A complexidade do detalhe é a complexidade do puzzle ou do computador. Isto é, se aquele computador encravar, eu e uma série de pessoas têm algum conhecimento sobre isto, sabem que com uma sequência de processos a gente é capaz de resolver o problema, nem que seja desligar e tornar a ligar. E ele, em princípio, resolve-se. Porque funciona sempre da mesma maneira. Não tem
não tem princípio inteligente. É uma obra do homem, sem princípio inteligente, portanto não se altera, não decide hoje que vai fazer assim, o computador não tem manias, né? Nós é que às vezes dizemos, estás com manias, mas não, ele reage sempre da mesma maneira. Nós temos de saber como é que se faz. Portanto, isso por muito que nos custe, cria-nos uma percepção de confusão apenas. São muitas coisas, é muitos processos, ou sabemos ou não sabemos. Mas pior do que isso, é se aquele computador for em vez de ser umas peças feitas pelas pessoas, ser, por exemplo, um centro espírita, com uma série de trabalhadores, e agora? Estávamos a contar com um trabalhador para fazer determinada tarefa, mas ele agora ficou doente, mas depois o outro também diz que agora tinha uma outra coisa e tal, e andamos a montar o puzzle mais ou menos assim, não é? Então, em vez de montarmos um puzzle numa mesa, é andar com ele e a montar, não é? E temos que fazer isto todos os dias, não é assim que a gente faz? Todos os dias, com o nosso vizinho, com o nosso filho, com o nosso irmão, etc., por aí adiante. Porquê? Porque têm um princípio inteligente. E isso aumenta a complexidade do sistema. Requer que nós pensemos, nós olhemos para o sistema não como uma coisa mecanicista, mas antes com vida, com relações, ok? Muito bem. Claro que, como eu vos disse, a complexidade é como se fosse uma senhora com duas caras. De um lado, tem a dita complexidade do detalhe, que é aquela que está presente, por exemplo, no computador. Ele não tem vida própria, não tem princípio inteligente. Aquilo reage sempre da mesma maneira, o ecrã com o teclado, etc. Reage sempre da mesma maneira. Nós sabemos como resolver o problema, uma sequência, a gente resolve. Ou o mecânico, para mudar umas velas, resolve sempre da mesma maneira. Agora, lidar com o problema económico de Portugal, confusão, a gente perde a previsibilidade. A gente, por muito que saiba de finanças e de gestão e de economia, como entram, princípio inteligente lá dentro, entram sistemas vivos, a gente está permanentemente em confusão. É a sensação de confusão. É para isso que o pensamento sistémico vem ajudar nestas áreas. Ok? Muito bem. Se quiserem expandir conhecimento sobre isto, tem aqui um livro muito interessante, Sistemas Vivos. E tem aqui a quinta disciplina, que também é muito interessante, de Peter Senge. São livros que eu nomeio-os todos na bibliografia do meu livro, e na parte final também tem um glossário, para perceberem esta terminologia, que aqueles que não estiverem assim tão à vontade, tem lá um glossário com as coisas mais importantes. Embora eu tenha tentado escrever o livro com bastantes bonecos e de uma forma relativamente simples, e com estes exemplos práticos para vos ajudar a perceber. Nós tínhamos visto há bocadinho, com aquele ensaiozinho da garrafa, que isto é o que nos ocorre. A realidade é diferente da verdade. E nós chamamos normalmente a verdade sistema. Pois então, vou-vos demonstrar porquê. Olha para este filme. Esta é a realidade. Podemos lhe chamar, sempre com erros, será uma carreta de um carteiro? Não sei. Mas pronto, é esta. Claro que há uma pessoa que sabe que existe lá aquela janelinha, um visitante, vai direto à janelinha, olha pela janelinha, tira uma fotografia para ir mostrar em casa. Ok? Olha, não, é uma coisa muito gira. E tira esta fotografia. Leu este sistema. O conjunto possível da descrição daquela realidade, que nós vimos com um vídeo, e mesmo o vídeo não abarca tudo, só tirou da parte da frente, não tirou da parte de trás, mas ele já só ficou com esta verdade, ok? Mas um que não sabia daquilo e estava com muita pressa, tirou esta fotografia, leu este sistema. Estamos a falar da mesma coisa, não estamos? Estamos. Nós que até vimos o filme, até em fotografia, podíamos juntar mais coisas, não era? Mas mesmo com o filme, nós não conseguimos abarcar tudo. Impossível. Era preciso abarcar de trás e depois... Impossível. Portanto, a verdade absoluta, se existe, não é para nenhum humano. Exige uma perfeição que só Deus a tem. Isto mesmo o livro dos Espíritos nos sugere. Portanto, a mais pequenina coisa, estamos a falar da carreta de um funerário, da carreta de um carteiro, que até é uma obra criada pelo homem, mas mesmo assim, criada pelo homem, nós não a conseguimos apanhar toda. Uma garrafa, metade d'água, estão a ver? Quanto mais obras com sistemas vivos incorporados.
muito mais difícil. Mas claro, isto não acontece só no espiritismo, acontece em todas as vertentes do conhecimento, em todas as vertentes da vida. Este livrinho, escrito por um senhor que foi diretor dos serviços de protocolo da Presidência da República aqui há uns anos, chama-se José Serrano. Aqui fala de protocolo, como é que se recebe o embaixador do sítio tal, ou o primeiro-ministro, ou a rainha da Inglaterra, ou isto, não sei quantos, onde é que vai, como é que... É questões de protocolo. Mas ele lá também diz a mesma coisa. A verdade é apenas uma versão da realidade. E habituemos-nos humildemente a isso. Não combatamos, não partamos para o combate da verdade do outro, pode ser diferente da nossa, olhemos antes como uma possibilidade complementar da nossa e os dois tentarmos com a razão sair com uma melhor. E é isto também que eu vos vou propor hoje. É claro que, tal como eu vos disse, nós não conseguimos apreender a realidade, chamamos-lhe o nome, mas não conseguimos. Aqui estou a sinalizar um iceberg. Mas claro que depois lemos dela um sistema. Por exemplo, imaginai alguém que gosta de pinguins e só se interessa pela parte de cima do iceberg, então vai tirar fotografias aos habitats, etc., por aí adiante. E eu, por exemplo, gosto de mergulho, vou à parte de baixo, vou mergulhar e estou a medir temperaturas e correntes de água e tal. E quando os dois vimos para cima, aquilo... Ele tem uns bonecos com um lugar onde é que estão os pinguins e tal, e eu tenho uns números das velocidades da corrente e das temperaturas de água, que é o modelo que a gente tem. Lá está, este senhor dizia, todos os modelos estão errados, alguns são úteis. O que é que nós vimos há pouco no nosso coisa? Nós tínhamos uma realidade que era, a melhor descrição que fizemos dela foi aquele vídeo, mas mesmo assim, não chegando nem de perto nem de longe à realidade toda. Depois... nós lemos pelo menos esta verdade. Havia um que só ficou com uma careta e tal, mas esse que ficou com uma careta, o que é que ele fez? Ele criou um modelo, está contido ali, e esta está contida ali, e mesmo esta que a gente tirou não conseguia abranger tudo. Estão a ver a nossa capacidade? Vamos deixar, de uma vez por todas, de lado o combate das ideias dos outros, vamos olhar para a verdade dos outros como complementar à nossa. Uma vez que todos os modelos estão errados, alguns são úteis, nós só podemos tentar trazer utilidade, justificando, tal como Kardec diz, é preciso usar a razão, sobre a forma como nós estamos a ver, o modelo que nós estamos a ter na vida. Vamos aqui olhar agora para as questões do sistema e modelo e mais em particular. Vamos imaginar um caso muito simples. Se eu pedisse para descrever o sistema encher o copo d'água, de uma forma simples, todos me diriam, bem, sou eu, é a torneira e é o copo. Só descrito assim, tem um problema, vai dar uma inundação. Ok? Faltam aqui coisas para descrever como é que o sistema funciona. Na realidade, o que é que se passa? Passa-se que eu abro a torneira, eu sei onde é que está o nível do copo, está sem água, e sei até onde é que ele quer chegar. Então eu abro a torneira. À medida que, quanto mais abro a torneira, mais fluxo de água tem, não é? Este é o que quer significar este trocinho azul. Quanto maior fluxo de água tem, maior nível de água vai ter, né? Vai subir. Mas quanto maior for o nível de água, mais elevado for o nível de água, menor é o desnível, a comparação entre o nível e o ponto a que eu quero, e eu vou fechar a torneira. E o sistema vai entrar em equilíbrio. Portanto, esta descrição é mais completa do que só eu, copo e torneira, não é? E isto nesta linha, vem justificar exatamente o que dizia aqui o nosso amigo Aristóteles, que eu já referi, que no sistema o todo é sempre maior do que as partes, que a soma das partes, isto é, eu, torneira e copo, é curto. Faltam aqui estas relações. São mais importantes as influências que os elementos, e assim é. Dou-vos um exemplo. Imaginai uma equipa de futebol, vamos organizar uma equipa de futebol chamando aí os craques todos. Cristiano Ronaldo, Messi e tal, todos os craques, que não jogam uns com os outros, mas estão a jogar em cada uma das suas equipas. Vamos juntá-los todos e vamos agora pô-los a jogar com uma equipa aqui da terceira divisão. E provavelmente vão perder. Vão perder. Porquê? Porque aquele grupinho está habituado a treinar todos os dias, conhecem-se uns aos outros, as relações, as influências que se estabelecem entre eles são
conseguem levar o sistema a produzir um produto melhor do que o somatório das partes. Outro exemplo, o nosso carro, por muito humilde que seja, um carro de marca e tal, não sei o que mais, anda. Agora, imaginai que vocês vão comprar um motor de um Ferrari, uma carcaça de um Mercedes, do melhor que há. Vão comprar uns pneus de Fórmula 1. Gastaram se calhar 10 ou 20 vezes mais do que o vosso carro. Tem ali aquela amontoadinha de peças e não anda. O que é que lhe falta? As ditas relações ou influências. Então, num sistema, são muito mais importantes as relações do que o número ou a qualidade das partes. Ok? E isso vamos continuar a ver. E é verdade em todos, até no espiritismo. Está bem? A gente já lá vai. Porque também de um sistema se trata. Ora bem, então, tentando descrever isto com uma ferramenta gráfica da dinâmica de sistemas que pertence ao pensamento de sistema, mas é fácil de perceber. Cá está aquilo que nós dissemos, utilizando umas setinhas com uns sinais, a gente descreve o sistema melhor. Portanto, quanto mais abrirmos a torneira, maior é o fluxo de água. Daí este sinal azul com este mais. Quanto maior for o fluxo de água, maior é o nível de água. Este sinal azul, esta seta azul com este sinal de mais. Mas quanto maior é o nível de água, menor é o desnível. É como se tivesse aqui um decisor, um escape. Então, isto ao longo do tempo, este sistema vai entrar em equilíbrio. Certo? Vai ter isto. Porque quando eu vejo que está a chegar ao nível que eu quero, fecho a torneira e ele entrou em equilíbrio. Porque existe aqui um controlador. A natureza está cheia desses sistemas. A natureza, por exemplo, hoje arde uma floresta, mas daqui por um ano ela começa-se a reequilibrar. Hoje o nosso corpo está doente, a gente pode tomar uns medicamentos ou não, e ele depois reequilibra-se. E vai estar num estado estável. Chama-se a isto um ciclo de realimentação negativo. Tem uma tendência para o equilíbrio. Por outro lado, há outros sistemas que, ao contrário, se nós descrevêssemos só o copo d'água, só torneira e copo d'água, íamos ter uma inundação. É isto, é um chamado motor sistémico. Isto é, um sistema parecido com este. Dois indivíduos estão à estalada um ao outro. Um pega uma estalada, o outro vem com uma estalada ainda mais forte. E se não houver um terceiro que lá vá separá-los, eles vão matar-se. Mas este tipo de comportamento nos sistemas é muito importante para nós vermos onde é que estão os chamados motores sistémicos para o crescimento. Quando é bem intencionado, é de ser incentivado. Cuidado é que também pode levar à destruição. Ok? Muito bem. Se quiserem expandir as vossas leituras, têm aqui 2 livros sobre dinâmica de sistemas, também está na bibliografia. Ora, e isto, pouco falei de espiritismo, sensibilizei-vos apenas para a necessidade de começarmos a olhar para tudo o que nos rodeia, olhando com mais cuidado e olhando para as relações que estão em cada parte dos sistemas que nos rodeiam. E nós somos rodeados por sistemas a todo momento. Nós próprios, o nosso corpo humano é um sistema, tem os olhos, uma boca, um nariz e tal, para vivermos. O carro é um sistema, o espiritismo também é um sistema. Ora bem, então nós dissemos que a realidade ninguém a apanha. Eu também não a consigo apanhar. Eu vou-lhe chamar Deus porque é a realidade maior, é a realidade mais infinível que eu conheço, mas que abarca tudo, ok? Eu não a sei descrever, mas de qualquer das maneiras, no segundo capítulo do livro, eu falo um bocadinho delas e vejo como é que ela abarca as outras. Mas vamos tentar fazer uma descrição mais ou menos simples. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares, mas se de um lado a ignorância havia humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade. Racionalmente não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, o reino vegetal e os minerais, com suas admiráveis variedades,
sondando também o mundo microscópico com incontáveis formas unicelulares. Toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perceptivas menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para aos poucos adquirir entendimento. Portanto, vocês estão a ver que descrever Deus é impossível. Descrever é delimitar, é comparar, é impossível. O que é que nós vemos dele, mesmo com estas descrições? Vemos um sistema, vemos uma verdade. Nós olhamos para a vida à nossa volta, para o que nos rodeia, e estamos a olhar para a obra dele. E muitas vezes estamos a confundir que isto é Deus. Não, isto é apenas uma obra. Provavelmente ele fez muitos outros planetas. Há vida em outros sítios, de certeza absoluta. É impossível. Quer dizer, nós não podemos, perante um quadro, eu quando estou a olhar para este quadro, não estou a olhar para o autor, impossível. Estou a olhar apenas para uma obra. E a obra não é sequer parte do autor. Estão a ver? Mas pronto, é onde a nossa capacidade de inteligência chega. É pelo menos tentar fazer uma descrição disso. Por isso eu optei por considerar isto a realidade maior e claro que é abrangente de todas as outras. Perdoai eu estar aqui a delimitá-la já. A minha inteligência não dá para mais, mas é só para vos ajudar também. Pronto, Deus envolve tudo. Olha, envolve a vida depois envolve o espiritismo envolve o espírito, que é um dos elementos, e o espírito envolve a defesa da vida, que é um conjunto de valores morais que tendem à defesa da vida. Estão a ver a relação entre as partes? No entanto, todas englobadas por Deus. Muito bem, este é o que está no segundo capítulo, e então depois vamos baixar à verdade. A verdade eu vou-lhe chamar a vida. É o que nós vimos há pouco, então nós olhamos, tentamos perceber Deus e vemos a vida. Vemos o constituinte da vida, o quadro que ele pintou para nós aqui, ok? Pronto, então é isso. Mas já tem um reducionismo, não é? Já tem. É que estamos a olhar para o quadro, não estamos a ver o autor. Mas pronto, temos que lidar com isto. Não chegamos mais longe. Não chegamos mais longe. Impossível. Impossível. Claro, mas olhando para esta realidade, nós tínhamos ali que a vida, que está englobada, e é a melhor representação porque vemos Deus, claro, envolve o espiritismo, etc., por aqui adiante, mas, por exemplo, há lá mais coisas. Nós interessa-nos chegar ao espiritismo, depois à defesa da vida, mas, por exemplo, dentro da vida, não é só o espiritismo que existe. Existe a religião, a saúde, a economia, olha, o 8º Congresso Mundial, aqui a ACE, mas a gente só nos interessa para hoje, para o nosso modelo, para o que nos interessa estudar hoje, a gente só nos interessa o espiritismo. Então estamos a focar. É claro que já estamos a reduzir. Estamos a reduzir em relação ao todo, estamos a errar. Ok? Estou a errar. Mas se alguém não conseguir não errar, eu convido para me dizer como se faz. Ok? Pronto. Mas estão a perceber? Aí está. Claro que a gente depois olha para o espiritismo e dentro do espiritismo temos o espírito. Sim, claro. Mas também temos, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade do mundo e Deus. Cá estão as bases filosóficas. Mas claro que nós, como nos interessa chegar à defesa da vida, a defesa da vida é através do espírito. E eu vou-vos demonstrar porquê. Porque existem atos inteligentes e a inteligência é um atributo do espírito, de acordo com a pergunta 24 do livro dos Espíritos. Então, mas claro que o espírito há de englobar não só a defesa da vida, o conjunto de valores de defesa da vida, mas também a sua origem, a evolução, a natureza. Aliás, o espiritismo é a ciência que trata exatamente da origem, da natureza e do destino dos espíritos, não é? Ok? Muito bem, isto para vos dizer que bem-vindos à verdade. E aqui é neste domínio que a gente pode encontrar confrontar as nossas melhores verdades e seguirmos com uma melhor. Portanto, dentro daquela verdade, nós tínhamos o espiritismo, não é verdade? Portanto, o espiritismo. Então, olhando agora para o espiritismo como um sistema, porque tudo é um sistema, tem as partes que se relacionam entre si para obter um determinado objetivo, o espiritismo
tem umas bases filosóficas. Se forem à Wikipédia tem 19, mas lá está, é um modelo muito grande, muito complexo. Vamos reduzir para aquelas mais corriqueiras. Deus, Espírito, comunicabilidade de espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos. Num sistema interessa mais as relações entre as partes do que o número de partes ou a natureza delas, ok? Por isso, nós temos de fazer opções. Vamos só ficar com 5, mas quem quiser meter-se por 19, meta à vontade, ok? Torna mais complexo, ok? Muito bem. E, claro, o Livro dos Espíritos conta-nos, caracteriza cada uma delas. Claro que nós, para tentarmos abordar estes problemas, a ciência de hoje, o pensamento sistémico, e nomeadamente uma das escolas dela, que é a dinâmica de sistemas, já nos dá uma grande ajuda. E diz assim: a melhor maneira para nós percebermos como é que um sistema funciona é fazer um boneco mesmo. Um boneco lá com as setinhas e tal, que é o chamado diagrama de ciclos causais. Em que é que consiste? Nós começamos por definir o problema. Qual é que é o nosso problema? O que é que nós queremos verificar? Depois, definimos as influências de primeira ordem. A gente põe um boneco, põe o objetivo no meio de uma folha de papel. Depois, fecha os olhos. O que é que influi diretamente sobre isto? Ok? São as chamadas influências de primeira ordem. Eu já vos vou dar o exemplo, ok? Está só... Depois fechamos outra vez os olhos. E agora quais são os que influem sobre as influências de primeira ordem? E não vale a pena ir para muito mais para longe, quando muito até à terceira ordem, porque sim, podem ver melhor o sistema, mas vai ficar tão complexo que se calhar depois não vão conseguir manejá-lo. Ok? Interessa é ver pelo menos o que é essencial. Portanto, definimos as relações, identificamos os tais ciclos de realimentação, os tais que equilibram, os tais que são motores, e depuramos eventualmente influências não relevantes e temos o nosso diagrama de ciclo causal. Claro que a ciência hoje vai mais longe e eu vou-vos fazer uma demonstração hoje. Em alguns sistemas é possível nós quantificarmos estes fluxos, as relações entre eles. No sistema de defesa da vida, com a vossa ajuda, vamos chegar a uma equação de defesa da vida. Vocês vão ajudar, não é? Já vamos ver. Muito bem, então vamos partir para esta análise aqui com o Espiritismo. Claro que vamos começar por definir o problema, depois as influências, portanto, as relações que se estabelecem, os ciclos de realimentação e vamos chegar ao nosso diagrama de ciclo causal. Ora bem, qual é que é o nosso problema? Bom, nós sabemos quais são os elementos do sistema, optamos por serem estes 5, ok? Bem, mas um sistema é um conjunto de elementos que se relacionam entre si para obter uma finalidade. Para que é que nós andamos aqui a estudar Espiritismo? Para que é que serve o Espiritismo? Alguém me ajuda? Para que é que serve? Eu vou ajudar. Na minha verdade é isto. A finalidade é o progresso moral. Pelo menos é por isso que eu estudo Espiritismo. É por isso que eu aqui ando. Não é para progresso material, isso não dá nada. Exceto os contratos, não digo nada. Eu tenho um contrato com ela. Ok. Não era para dizer, pois é, pronto. Perdão, então não vale também esta parte. É mesmo para o progresso moral. Acho que é o que nos une a todos aqui. Portanto, nós temos que relacionar isto por forma, da melhor maneira, entendermos o melhor possível as relações entre si para nos ser mais fácil progredir. Descrevermos só o sistema assim não nos dá ainda muita informação. Bom, então, qual seria o nosso problema? Seria uma questão fundamental, pode o progresso moral, que é a finalidade, ser melhorado por investimento numa análise sistémica ou, afinal, isto é imprevisível? É tudo ao molho e fé em Deus. Portanto, vai estudar o espírito, vai estudar a comunicabilidade de espíritos, estuda a reencarnação, né? e passa uma vida toda sempre a estudar aquilo sem nunca perceber como é que se relacionam as coisas entre si. Está bem, pronto, está bem. É como ir uma lista de supermercado, está bem, pronto. É mais importante nós percebermos as relações entre si. Vou-vos demonstrar como se relacionam, na minha verdade, ok? Podereis ter outra, mas eu vou justificar a minha, ok? Muito bem. Então, tal como nós vimos, há aqui um livrinho que também vos aconselho, se quiserem, está na bibliografia, Modelização de Sistemas Complexos. A primeira coisa que nós tínhamos que fazer é as influências de primeira ordem, não é? Portanto, o objetivo é o progresso moral. Bem, do sistema Espiritismo, de certeza, ninguém tem dúvidas que Deus é o mais importante, não é? Julgo eu, que ninguém tem dúvidas. Por isso, o coloquei ali como influência de primeira ordem, ok? O que é que influi diretamente no progresso moral? Quanto eu conhecer mais a Deus, melhor conheço as suas leis, o seu caminho, e então, maior progresso moral eu vou ter. Bom, e os outros? Isto, claro, que isto é só para vos lembrar que
o que eu estou a utilizar aqui nada mais é do que um programa de computadores, ok? A Ciência 2 tem tudo isto. Vocês podem fazer estes bonequinhos, como eu, num programa de computadores, que é gratuito, chama-se Vencim. Também está na bibliografia do livro, é só descarregar e não tenham medo de o fazer. Não tenham medo de fazer. Vão errar como eu. Vão errar como eu estou a errar, ok? Mas não tenham medo de errar, porque todos erramos. Não temos alternativa. E é assim que aprendemos, está bem? Pronto. Então, os outros, na minha ótica, são de segunda ordem. Portanto, influenciam o conhecimento da realidade de Deus. Ora bem, então, e que relações se estabelecem entre aqui? Bem, a primeira, não me parece que haja muita dúvida, não é? Se este era a de primeira ordem, este é o portal de acesso à finalidade do sistema espiritismo, e então merece aqui uma linhazinha azul com mais, não é? Portanto, a maior conhecimento de Deus, maior progresso moral corresponderá, certo? Aqui não temos dúvidas, pois não? E agora, dos outros, qual acham que é o próximo a mostrar a cabecinha de fora? Será um qualquer? Eu acho que é aquele. O Espírito. E porquê? Então, como é que eu olho e interpreto do que eu vejo Deus? É um ato inteligente, não é? Não é um ato inteligente. A inteligência é um atributo do Espírito, não é? Então, meus amigos, eu só chego lá por aqui. Eu só chego lá por aqui e só chego às outras bases filosóficas também pelo Espírito, porque, de novo, é um ato inteligente. Eu só percebo a comunicabilidade do Espírito, seja em que idioma for, ou seja, através de um médium, se eu conhecer as leis da mediunidade, através de um ato inteligente. Portanto, a maior conhecimento do Espírito, maior capacidade de comunicabilidade entre nós, vários idiomas, ou com os outros que estão noutra dimensão, se eu conhecer as leis da mediunidade. Certo? E claro que aqui já vem uma pescadinha de rabo na boca. A maior comunicabilidade dos espíritos, maior conhecimento do espírito, é verdade. A gente aprende o idioma com os outros, aprende também a comunicar com os que estão noutra dimensão. Vocês estão a ver já aqui um motor sistémico, daqueles que lidam para o crescimento, ok? Muito bem. Então, e a seguir? Bem, é que, também, reparei, como é que Kardec soube da reencarnação? Foi através disto, não foi? Houve lá um espíritozinho que pelo menos se lembrava de ter vivido 2 vezes, que através dos médiuns que ele consultava, lhe disseram, e através de vários médios, confirmaram a mesma coisa, que ele tinha vivido 2 vezes e deu sinais. Então, então há reencarnação. Então, claro, a maior comunicabilidade dos espíritos, maior evidências de reencarnação. Estamos de acordo? Claro. E se há maior evidências de reencarnação, maior conhecimento do espírito. Nós ficamos a saber que existe a reencarnação, como é que ela se processa, não é? E conhecemos outras pessoas que também reencarnam. E isto aqui já que está, olha, estão a ver outro motor sistémico aqui depois a andar. Então, e depois esta aqui. Bom, esta tem uma história parecida com a reencarnação. Reparei, como é que Kardec se apercebeu que existiam seres noutros mundos? Por exemplo, Revista Espírita 1858, médium Vitoriano Sardou, que desenha a casa de Mozart em Júpiter. Como é que ele soube que existiam outros seres a viver, encarnados noutros mundos? Através da comunicabilidade dos espíritos. Certo? Claro, e se nós tivermos informações disso, maior evidências de mundos habitados, melhor comunicabilidade nós desenvolvemos. Estaremos em condições de atingir outros seres noutras dimensões. Isto, afinal, é diferente de uma lista de supermercado, não é? Mas não só. Em qualquer sistema há umas anomaliazinhas, parecem umas enfermidades. E acontece no espiritismo, acontece no carro, acontece no corpo humano. A mais comum é a chamada demora. E que nos pode levar a 2 coisas, ou a exagerar ou a abandonar. Quando nós olhamos para uma daquelas relações e não nos apercebemos que entre uma ação e o resultado dessa ação há um tempo, e tudo na vida, não há nada na vida em que isto esteja coincidente com aquilo. Não. Há umas coisas mais rápidas, dão resultados mais rápidos, outros mais lentos. Mas todos aqueles que exigem, por exemplo, uma aprendizagem, leva tempo, né? Nós aprendermos. Nós sinalizamos isto, uma forma de sinalizar nestes nossos modelos, é pôr uns tracinhos assim, ok? Aquilo fica arqueado e pomos uns tracinhos. Aqui no nosso sistema espiritismo é claro,
tudo aquilo que exige aprendizagem. Olha, conhecer a Deus, quantas encarnações é que a gente vai ter? Ok, vai ser mesmo uma demora daquelas de 3 em pipa. Claro que comunicabilidade dos espíritos, até que se Kardec, houve pelo menos um espírito que lhe contou 2 encarnações, nós temos agora que dar tempo a que venham outros, tenham essas encarnações e se lembrem, tenham tempo e venham contar, certo? Mais tempo demora. Claro, aqui é a mesma coisa. Nós temos o esforço da astronomia, da astrofísica, etc. E não há de estar a produzir nada. Temos agora a física quântica, que já nos vai dando umas indicações. E há quantos anos? Há quantos séculos andamos nisto? Temos convencidos que não podemos estar sozinhos. Mas pronto, de novo, como é que Kardec soube que havia pluralidade dos mundos? Porque houve uns espíritos que sabiam aqui também da Terra, sabiam o que estavam a dizer, estavam noutro sítio, comunicavam e tal. Portanto, leva o seu tempo também. Certo? Ok? Então, claro que nós, ao olhar para aquele sistema, também já vos comecei a chamar a atenção para alguns motores sistémicos, não é? Que se retroalimentam. Este aqui é a descrição de vaso de água. Neste sistema não identifiquei nenhum, mas é só para vos recordar os motores sistémicos e os balanceadores. Mas olhando para aqui, para o nosso sistema, é claro que temos aqui este, espírito, comunicabilidade de espírito, depois temos um outro maior que engloba o primeiro, espírito, comunicabilidade de espíritos, reencarnação, ok? E temos necessariamente um outro aqui, certo? Ora bem, meus amigos, isto é bastante diferente do que lista Deus, espírito, comunicabilidade de espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos, não é? É diferente. Todos nós somos capazes de fazer. Eu apenas vos estou a conduzir. Vocês tinham já em si esta capacidade. Eu apenas vos estou a tentar levar. E nós temos que começar a pensar assim. É claro que isto dá origem à capa do livro. Não é por acaso que ela tem aquela semelhança. Ok? Bom, meus amigos, e isto era o sistema espiritismo. Mas dentro desse sistema espiritismo, nós tínhamos verificado que ele era assim, mas tinha ali este senhor elemento. Mas quando a gente lhe mete um microscópio em cima, tal como a gente meteu um microscópio aqui numa realidade qualquer, vê um mundo, um outro sistema muito mais complexo está debaixo. Assim é. O sistema espírito lá dentro tem a origem do espírito, a evolução, a natureza e a defesa da vida. Neste capítulo eu mostro-vos apenas a transição, já que eu vou querer chegar aqui, que foi o tema do 8º Congresso Mundial e foi a razão primeira porque escrevi este livro, ok? Então agora vamos entrar na abordagem desse sistema. Tal como eu vos disse, portanto, em 2016, nestas alturas, realizou-se este congresso e tinha como título, o lema isto, Defesa da Vida. E eles diziam que a defesa da vida tinha estes assuntos, era uma questão de amar a vida e amar o próximo, e que amar a vida era uma questão de dádiva, lealdade, escolha, atitude, visão e tal. Amar o próximo é outra vez uma questão de aprendizagem, de sintonia e atitude. Chamo já aqui a atenção para um problemazinho que muito nos ocorre quando nós utilizamos uma descrição deste género de um sistema. Olha, atitude e atitude. Estão a ver uma dobragem aqui? Também o pensamento sistémico, com esta forma gráfica, nos ajuda a eliminar isto. Nós não necessitamos desta dobragem, basta ter o mesmo elemento. Muito bem, então nós, para resolvermos isto, eu quando olhei para isto, eu disse assim, eu não estou em condições de dizer que a sublimação, quem insistir na sublimação a topo, é que é o campeão, vai defender a vida, de certeza, por cima da dádiva, da aprendizagem, da sintonia. E não, isto para mim é um sistema. A proposta que faziam os organizadores do Congresso era, escolhei lá um tema, quem quiser vir palestrar, faça um trabalho, vai ser submetido a uma comissão de análise e depois nós vamos escolham um tema e tal. E eu resolvi pensar fora da caixa, eu não vou escolher tema nenhum, onde todos ao molho e fé em Deus. Vou olhar para isto como sistema. E foi, e enganei-os de tal maneira que está aqui um livro a sair, estou eu a falar-vos, ok, disto. Pronto. Ok, então eu olhei para aquilo e disse assim, vamos aqui aplicar a nossa coisinha, que a gente já sabe, não é? Vamos começar por ver qual é que é o problema, ver o objetivo, as influências de primeira ordem, segunda ordem, as relações, etc. E neste caso até iremos a um bom diagrama de fluxos, porque vou-vos levar à quantificação e vou-vos levar a uma equação de defesa da vida. Por estranho que pareça, estamos a falar de valores morais qualitativos, não é? Vamos ver que é possível
é possível também chegarmos a uma quantificação. E então, claro que vamos pelo caminho das pedras. Problema, influência, relações, ciclos de alimentação, a influência relevantes. Ok. Então vamos ao problema. Para mim, quando eu olhei para isto, disse assim, bem, estes são os elementos do sistema. Mesmo aqui com as dobras e tal, não sei o que mais. Então, mas qual é que é estes sistemas relacionam-se todos para quê? Para defender a vida, não é? Era a defesa da vida, o tema geral, era defender a vida. Bom, então, o problema para mim era perguntar de novo, pode a vida ser defendida por via do investimento na melhoria da previsibilidade ao longo do seu ciclo causal, pela análise sistémica destes conceitos todos, ou é indefensável porque é uma forma imprevisível? Isto é, olha, sublima e está chafo, pá. Não te preocupes com as outras, não te preocupes com a aprendizagem nem com a sublimação. Ok? Não, eu acho, não, isto não pode ser assim, tem que ser de outra maneira. Muito bem. E então defini este problema. Claro que a primeira coisa que fui fazer foi pegar uma tesoura. Pumba, está a atitude que aqui, eu só quero uma, não quero duas. Eu disse assim, bem, mas espera aí, mas faltam aqui também umas coisitas. Eu acho que, se estamos a falar de sublimação, temos que falar de coragem e de resignação. Ok, e se vamos falar de aprendizagem, também tem que falar de estudo. Podia não ter nenhum, mas achei que fazia mesmo bastante falta. Era mais um dos elementos que ali me pareciam que estava a faltar. E coloquei assim. Pronto, então fomos ensaiar influências de primeira ordem. Qual é que é o objetivo? Defesa da vida. Influências de primeira ordem estava dito, não era? Amar a vida e amar o próximo. Ok. E já vos perguntarei qual delas vem primeiro também, ok? Já lá vamos. Depois, as influências de segunda ordem tinham-nos dito naquela listinha que amar o próximo era uma questão de atitude, lá está a tal atitude que só vai aparecer uma vez aqui, aprendizagem e sintonia. Muito bem. E eu até fui buscar uns livrinhos espíritas, nomeadamente aqui a vida feliz, caracterizar a aprendizagem, a atitude, aqui a sintonia através dos domínios da mediunidade, vêm lá as descriçõezinhas todas, um resumo do que é que se entende, ou que eu entendo por isso, ok? Do outro lado tinham dito que amar a vida é uma questão de dádiva, de visão, sublimação, lealdade, e também era de atitude. Eu já pus ali, depois é pôr uma seta para este lado, está resolvido. E claro, também fui buscar uns livrinhos, a Gênese para a questão da visão, aqui a Alta de Sousa para a questão da sublimação, a lealdade é um dos valores morais que o Evangelho segundo o Espiritismo fala muito nele, a escolha, o céu e o inferno, a gente sabe que consoante a gente vive hoje, as escolhas que a gente faz assim vai colher no futuro, e ensina-nos isso pelos montes de mensagens que lá, de espíritos que passaram, nos precederam e da forma como se... A dádiva, através deste livrinho da Fonte Viva de Chico Xavier e Manuel, também muito giro. Portanto, e descrevi mais ou menos, resumi isto o que é que era. E claro, cá acrescentei a dita coragem e a resignação alinhados com a sublimação, foi esse o motivo porque eu os incluí lá, e o estudo mais relacionado aqui com a aprendizagem. Muito bem, temos os elementos todos, ok? Agora vamos partir para as influências. Claro, aqui também fui basear-me na coragem de Francisco Cândido Xavier, vários espíritos, e além o livro dos médiuns, na questão do estudo, é uma obra científica, a gente precisa estudar as leis da mediunidade para poder absorver muito do conhecimento que outros nos podem dizer. Cuidado, que eles também têm intuição como nós, hein? Cuidado, hein? Por isso o livro dos médiuns também chama atenção às mensagens que lá vêm, ok? Muito bem. Então, olhando aqui então, para as relações, qual achais vós que é o portal da defesa da vida? O amar o próximo ou amar a vida? Tem que ser um destes dois. Qual deles é? Amar a vida. Amar a vida, sim senhora. Realmente, é que amar o próximo faz parte de amar a vida. Quanto mais eu amar o próximo, eu amo a vida. O próximo pertence à vida. Então, a vida é mais lata, não é? Nós tínhamos visto há pouco. Deus, e logo a seguir é a vida, não era? O sistema a seguir, a verdade a seguir, era a vida. Então, a vida é o portal da defesa da vida. E claro, leva muito tempo a gente aprender a defender a vida, não é? Tem muita aprendizagem para fazer. Claro que o outro, amar o próximo, implica, né, amar a vida. Por isso este vem, aqui embora esteja de primeira ordem, vem ali atrás, está certo? Claro que amar a vida é uma questão de escolha, não é? São escolhas. Fazer bem, fazer mal, fazer melhor, fazer pior, corrigir, ok? Muito bem. Então, deste lado, agora olhando para as de segunda ordem, a gente diz assim, aprendizagem, quanto mais eu aprender, melhor eu vou amar o próximo. A aprendizagem, pois, leva demora, não é? É preciso estudar. Quanto mais eu me sintonizar com o próximo, melhor vou amar o próximo, não é? Quanto melhor eu atitude mostrar em relação ao próximo, mais eu vou amar o próximo.
Certo? Muito bem. Deste lado, olha, já nos apareceu um vermelhinho. A gente olha para aqui para esta segunda hora. Ui, a escolha dava acesso ali, mas reparem aqui. Quanto maior visão, menor volume de escolha, não é? Quanto nós vemos mais, sabemos mais, escolhemos de forma mais estreita. Não é, já não é tanto me dá a ser A ou B, não. Quando a gente sabe mais, não. É A ou é B. Então, estão a ver aqui um decisor. Quanto mais visão, menor escolha. Quanto mais sintonia deste lado, maior escolha. Se nós nos sintonizamos com mais pessoas, com mais ideias, o leque de escolhas é maior, embora depois obriga a uma visão que a vai reduzir. Certo? Ok? Continuando. Quanto maior a aprendizagem, vai condicionar a nossa visão. Nós, pela aprendizagem, a nossa visão fica mais apurada. É como focar a lente, não é? Focar a lente. Ok? Quanto mais nos damos aos outros, quanto estamos a oferecer aos outros, estamos a relacionar com os outros, maior vai ser a nossa visão, mas leva tempo, não é verdade? Muito bem. Por outro lado, quanto mais dádiva, maior sublimação. Quanto maior sublimação, maior lealdade. Quanto mais lealdade, menor dádiva. No sentido de que, quando nós somos leais a alguém ou a uma ideia, condiciona a dádiva. Nós já damos de forma filtrada, certo? É assim, nós somos assim. Daí este sinalzinho vermelho. Menos. Muito bem. Por outro lado, deste lado aqui, quanto mais atitude, melhor aprendizagem. Quanto mais aprendizagem, melhor sintonia. Quanto mais sintonia, melhor aprendizagem. Tem aqui uma pescadinha de rabo na boca, não é? Quanto mais sintonia, melhor atitude. Por fim, estes dois aqui, quanto mais estudo, mais aprendizagem, quando demora. Quanto mais aprendizagem, mais vontade de estudar. Quanto mais coragem, maior capacidade de resignação. Quanto maior capacidade de resignação, maior capacidade de sublimação. Quanto maior capacidade de sublimação, mais coragem nós temos para enfrentar os problemas da vida. Ora bem, isto é uma coisinha diferente do que aquela listinha de supermercado que até tinha atitude 2 vezes montada, não é? E nós todos lá podemos chegar, sem receio de errar. Ok? Muito bem. Claro que nós olhamos para isso e agora, quais são os ciclos de alimentação que estão aqui? Bem, já estamos mesmo a ver aqui umas pescadinhas de rabo na boca, não é? Olha, temos ali uma, temos aqui outra, temos esta aqui da sintonia e aprendizagem, temos esta aqui, temos esta... e temos uma negativa, uma é com a lealdade, não é? Porque tem aqui, é como o copo d'água, tem o indivíduo que controla a coisa. Olhando para isto, assim, está-me a parecer, aqui, se fosse um ser humano, aqui estava o coração e aqui estava a cabeça, não é? Assim, está mais ou menos assim uma metáfora, para mim, na minha ideia. Ok? Claro que, olhando para isto tudo, há aqui umas influências que a gente pode deitar abaixo, porque estão aqui englobadas nesta, esta, outra, porque faz ali por cima, portanto, aquilo fica mais limpinho, fica isto assim. Ok, nós estamos a perceber como funciona, afinal, estes valores morais todos. Não é só investir num e está resolvido o problema da defesa da vida. Eu não percebo a realidade. Não percebo a realidade. Então, não sei o que é negativo, o que é que está. Porque é que a maior lealdade condiciona a dádiva? Então, se definiu lealdade com esta amiga, esta amiga, por sua vez, tem ideias próprias e tem adversários. Ser leal a ela significa, em termos de dádiva, não vai condicionar nada. Vai se relacionar da mesma maneira, vai dar o mesmo que dá a esta amiga a um adversário dela. Já percebi. Está a ver a ideia? Não é uma valoração. Não estamos aqui, ninguém está certo, ninguém está errado. Estou só a explicar como é que funciona a natureza humana. Ok? Porque é para a gente perceber por onde vai. Aqui estamos só a tentar, sem paixões nenhumas. Ok? Muito bem. Então, nós tínhamos o nosso diagrama de ciclos causais, que era aquele. Agora podíamos entrar no diagrama de fluxo. E agora vamos entrar numa parte para quantificar. Ora, desenhar o diagrama de fluxo é desenhar equações, e por isso eu vos prometi chegar a uma equação de defesa da vida, e vamos chegar, com a vossa ajuda. Ver elementos-chave. Há os elementos que distribuem jogo ali dentro,
e os limitativos e condições, e depois simular. E para uma simulação do nosso modelo eu vou utilizar o Space Shuttle, ok? Vamos fazer uma viagem de Space Shuttle a ver se isto funciona tudo bem. Muito bem, então vamos partir aqui para as equações. Quem disse que não é possível nós quantificarmos isto? A forma mais simples que eu conheço é esta. É um algoritmo chamado comparação múltipla de pares. Isto é, eu quero chegar a um grau de importância dentro de vários fatores. Então aqui os fatores todos que a gente enunciou, né? Os elementos todos pertencem à defesa da vida. Então eu comparo, faço uma matriz, alinho todos por aqui e ali dobros. E agora vou comparar uns com os outros. Basta-me só preencher metade da matriz, não é? Porque comparar amar o próximo com o estudo é a mesma coisa que comparar o estudo com amar o próximo. Dá igual, seria o mesmo valor, não é? Portanto, eu vou comparar e vou pôr a letra que me parece mais importante. Amar a vida com amar o próximo. É amar a vida, porque já tínhamos visto tal, por aqui adiante. E vou pondo aqui a letra. Certo? Se eu agora contar o número de vezes que cada letra se repete, aquela que se repete mais importante é, não é? Não é assim? Então, se assim é, eu chego facilmente a estes pesos relativos. Não é? Certo? Não estamos aqui a fazer nenhuma matemática esquisita, é só mesmo aritmética. 1 mais 1 igual a 2, tal. Okay? Então, se eu tenho pesos relativos, porquê é que eu não escrevo uma equação de defesa da vida? Então, não é? Se o amar a vida tem um peso de 18, comparado com o coragem que tem um peso de 1, então é 18 vezes amar a vida, J é 1. E vocês dizem assim, peraí, e agora, está bem, está muito bonito e tal, mas para que serve isto? Vou-vos dar um exemplo já, direto. Imaginai que trabalhais aqui no atendimento fraterno, aqui do centro. Imaginai que vocês agora conhecem como é que se relacionam, afinal, estes valores todos. Vem a pessoa, e a pessoa vem com os seus problemas, normalmente vem um bocadinho de princípio, é preciso calmá-la e tal, não sei o que mais. Mas depois vocês proponham-lhe, olha, vamos aqui fazer, você vai fazer uma autoavaliação, eu vou só guiá-lo, fazer uma autoavaliação, e veja como é que se encontra, por exemplo, basta ser 1, 2 ou 3, autoclassifiquem, estou abaixo da média, estou na média, considero que estou acima, 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3 no A, 1, 2 ou 3 no B, 1, 2 ou 3 no C, fazemos esta conta, dá um valor, que seria a capacidade como ele defende a vida. Vocês dão-lhe as vossas recomendações, vá à palestra, vá ao passe, frequente os cursos e tal. E passado aí um mês, volta outra vez a uma entrevista de controle. E vocês pedem-lhe o mesmo ensaio. Vai dar um valor total. Isso diz, esse valor total o que é que diz? Subiu ou desceu? Mas é diferente dizer subiu ou desceu, porque isso até pela uma avaliação simples, observando dia a dia, a gente verifica se a pessoa melhorou ou não. Mas é diferente se eu dizer, mas você está com um problema de sublimação, você se quiser melhorar aí, você subiu numas outras e tal aqui, mas olha que a sublimação e o estudo você tem um problemazinho. Isto é diferente, não é? É diferente. A pessoa percebe melhor. Muito bem. Claro que, então como eu vos disse, para a gente ainda sacar mais informação destes sistemas, nós também nos convém perceber, é como nas equipas de futebol. Há os indivíduos que distribuem jogo e há aqueles indivíduos por quem passa sempre o jogo. Por quem passa sempre o jogo são os chamados fatores limitativos. Entram muitas setas nele. Por aquele que saem muitas setas é o que distribui o jogo. São fatores-chave. Se nós olharmos aqui para o nosso sistema, nós vemos claramente, olha, este distribui jogo, este distribui jogo, este distribui jogo. E estes passam por ele. Ok? Dá-nos uma ideia também de onde é que estão os afunilamentos e as dispersões. Vamos então agora tentar simular isto. Como é que isto funciona? Eu para isso vou utilizar uma metáfora. A metáfora do Space Shuttle. Vocês lembram-se do Space Shuttle? Nós fomos à Lua primeiro há 50 anos com um foguetão e tal. Depois já não houve mais dinheiro para ir à Lua e criou-se um Space Shuttle, não é? E criou-se uma estação espacial e ela foi construída com este Space Shuttle, que hoje já não voa, mas pronto, vocês não se lembram disto. Portanto, era uma aeronave, digamos, mas que para vencer aqui a atmosfera e entrar em órbita, o motor dela, que é este, o motor principal, não era suficiente, precisava de uns motores e mais
mais combustível para vencer isto e tal. Depois soltava-se aqui disto tudo, dos motores e do campo de combustível, ficava em órbita e depois voltava a aterrar. Como é que eu comparo isto? Comparo isto à vida encarnada. Nós precisamos de motores para o corpo e tal, é mais difícil. Depois libertamos-nos do corpo, ficamos na erraticidade, havíamos depois reencarnar. Ora bem, olhando de uma perspectiva espírita e com base em 2 livrinhos que vos aconselho a ler, o que é o Espiritismo e o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que podem encontrá-lo em abril de 1864, Revista Espírita. É uma coisinha fácil de ler, são 23 capítulozinhos, mas conta o essencial do Espiritismo. De acordo com estas 2 obras, nós somos constituídos por 3 elementos: alma, perispírito e corpo. E dão origem, a associação destes 3 elementos base dá origem a 3 seres. A alma sozinho é elemento e é também um ser simples. Nós somos alma apenas, por exemplo, se estivermos num planeta divino. Já não precisamos de reencarnar, não preciso de perispírito. O perispírito é uma espécie de uma luva, é um cabo para ligar a um corpo. Se eu não vou reencarnar, para que é que eu preciso de perispírito? Se eu estou de verão, por que é que eu hei de andar com um casaco de verão se eu posso andar sem ele? Portanto, sim, nós almejamos ser simples e temos sempre isso. Mas claro, neste planeta onde estamos a cumprir reencarnações, e se calhar temos que cumprir ainda muitas, nós precisamos de ter um perispírito, um no outro. Então, da associação da alma com o perispírito, dá o espírito. Portanto, espírito e alma, filosoficamente, são diferentes. Embora, muitas vezes, nós usemos indistintamente as 2 palavras. No livro do Espírito, chama a atenção a isso. Vocês têm uma linguagem curta e vocês não conseguem perceber um fenómeno inteligente sem ser através de uma manifestação física. Por isso, vocês confundem espírito com alma. Os nossos médiuns veem espíritos, não veem almas, não conseguem ver. Uma alma, para se comunicar connosco, uma alma pura, digamos, só a alma, tem que vir vestir um perispírito, que é para o nosso médium ser impressionado pela vidência ou por outra coisa qualquer. Estão a ver? Filosoficamente há uma diferença. Tem escrito ali, pergunta 14, segunda parte do que é o Espiritismo, e tem escrito aqui no ponto 4 e 5 destes 23 desta brochurazinha, ok? Portanto, e o homem é um ser triplo, porquê? Porque é a soma da alma, do perispírito e do corpo. É a mesma coisa é dizer que é espírito e corpo, de acordo? Bom, posto isto e olhando aqui para a nossa coisa, ora bem, nós aqui, quando estamos na erraticidade, somos espírito, certo? Ser duplo. Quando estamos na vida encarnada e na reencarnação, somos seres triplos, de acordo? Muito bem, então vamos progredir a nossa simulação. Olhando aqui para o nosso Space Shuttle, bem, isto é a nave principal, então isto seria o espírito, ok? O espírito, claro, tem que ter uma inteligência, né? É a cabine de pilotagem, não é? Aqui vamos olhar, é a cabine de pilotagem, depois aqui atrás tem a parte mais importante, tem a comunicação com a Terra, com os outros e tal, não sei o que mais, é o apoio de voo, depois tem aqui estas superfícies para rolar para um lado e para o outro, para subir e descer, o leme de direção para a esquerda, para a direita, portanto, e tem depois ali o motor. Muito bem. Então, olhando aqui para o nosso sistema, parece-nos claramente que se amar a vida era o portal anterior à finalidade, aqui está a cabeça, não é? Certo? É por isso que eu vos dizia há bocado, parece que está aqui a cabeça e ali o coração. Ok? Está a cabeça. Então é a cabine de pilotagem. Claro que amar o próximo é o que vem logo a seguir, é o apoio, as comunicações, etc. Tudo aquilo que está ali atrás, não é? Aqueles eletrónicos todos. É amar o próximo. Ok? Claro que ir para a esquerda ou para a direita é escolher, não é? Escolher. O leme da direção, mando para a esquerda ou para a direita, não é? Escolher. Lealdade, eu rolo para um lado, os aviões, para fazerem uma curva, têm que inclinar-se para um lado, alinhar-se para um lado ou alinhar-se para o outro. Então, eu alinho-me com este ou alinho-me com o outro. Lealdade. Mas, claro, também tem outro controle, que é sobe e desce. Vou subir, vou descer. Lemas de profundidade. É visão, não é? Mais alto, mais visão. Mais baixo, menos visão. Ok? Claro que tem que ter um motor. O que é um motor? É a aprendizagem. Certo?
Vão lá ter muitas coisas, vem tudo confundente. Se eu não souber, como é que eu vou pensar sobre ele? Muito bem, então o espírito tem isto. Ora bem, quando está encarnado, ainda tem mais umas coisas auxiliares, não é? Tem os motores auxiliares que é para aguentar com a vida encarnada, com estas vicissitudes todas. Na minha ótica tem a sintonia, a sublimação, estes motores todos que aqui estão. Olha, portanto, temos ali a atitude, que é o tanque principal ali do combustível, a sintonia, a sublimação, é o outro rocket auxiliar, e depois, para iniciar tudo isto, tem o estudo e tem a coragem. Ok? E agora vamos por aí adiante. E quando nós nos libertamos desta cangalhada toda, isto não desaparece. As funções disto não desaparecem. Vão todas reverter para onde? Na minha opinião, vão reverter todas para um grande propulsor da aprendizagem. O estudo, a sintonia, a coragem e a sublimação vão estar ali concentradas. Até que a gente vai outra vez apanhar um corpo e reencarnar. Conclusões, meus amigos. Estamos a chegar ao fim. Novos conhecimentos. Bom, vimos uma maneira de pensarmos sistemicamente. Não tenham receio de olhar para os sistemas assim. Deixai-vos de andar com a lista de supermercado, porque desde duplicarem coisas a não perceberem para onde vão, são capazes de estar a perder muito do vosso tempo. Ok? Claro que isto pode nos levar a coisas que pareciam impossíveis. Está aqui. Vocês ajudaram-me a chegar aqui. Toda a gente pode chegar. E ajuda em muitas coisas, não é? É certo que no meio disto tudo, e porque lidamos com sistemas vivos, há muita imprevisibilidade. Mas a imprevisibilidade é absolutamente necessária para a nossa aprendizagem. E está muito ligada com o que nós chamamos caos. Para a ciência, para o pensamento sistémico, o caos define-se como transição de um estado de ordem a um outro mais elevado, onde há mais conhecimento. Ok? Mas nesta transição, nós perdemos a previsibilidade. Falta-nos conhecimento. Nós não sabemos o que está a acontecer. Dou-vos um exemplo. Imaginai que vocês amanhã vão para um sítio qualquer, para o trabalho, levar os vossos filhos à escola, etc., para ir adiante. E encontram-se subitamente assim. Um engarrafamento total, vocês olham para o relógio, já não sei a que horas é que eu vou chegar ao trabalho, põem-se a telefonar para o trabalho, não sei o que está a passar, não sei o que é que está a passar. É a situação de caos. O que é a situação de caos? É perder a previsibilidade. Vocês já não sabem a quantas estão, não é? Mas agora, imaginai que vem a polícia com um helicópterozinho daqueles de observar o trânsito, estaciona ali ao vosso lado e convida-vos para subir no helicóptero. Vocês sobem, veem maior conhecimento e veem esta coisa assim. Ah, que giro, está bem ordenado, uma fila para ali e outra. Ah, pois está ali o acidente. Ah, e até há uma alternativa aqui. Vocês recuperaram a previsibilidade. O que é que aconteceu aqui? Vocês subiram a um nível de maior conhecimento. Qual é o grande motor? É este. De acordo? De acordo? Este é. Para tudo na vida. Este livrinho é muito interessante, também é rápido de ler, as 7 leis do caos, é uma coisinha pequenina, vale a pena ler para se perceber isto. Em que é que isto pode ser útil? Já vos expliquei, no atendimento fraterno, não é verdade? É uma solução. E também, outra solução é, nós somos uma ciência como outra qualquer. Não temos que nos remeter a nenhum vão de escada. Nenhum. Temos é que poder falar a linguagem de outros irmãos que não conhecem a nossa ciência, estão muito só vocacionados para... Mas isto é um sistema, isto está tudo ligado umas coisas com as outras. Mas nós temos que poder, através da nossa aprendizagem, poder falar-lhes também disto, dos pontos de contacto. Portanto, e naturalmente sem nenhum problema. Isto aqui não se fazem bruxarias, nem atos mágicos, nem nada. Tudo tem uma explicação. E é a razão que tem que nos dar, e a experimentação tem que nos dar. Daí também a utilidade que eu julgo se pode atribuir a este estudo que eu, pelo menos, me arrisquei a fazer. Bom, meus amigos, eu para vos trazer esta palestra e para escrever o livro, consultei estas obras todas, que vêm lá todas no final da bibliografia. Tem aqui o link desta palestra no 8º Congresso Mundial, em que me podem ver a falar só do Sistema de Defesa da Vida, que foi este último capítulo que eu vos falei. O tal software que podem baixar é gratuito.
no computador e fazerem os vossos modelozinhos, as vossas setazinhas com os elementos e tal. Exatamente o mesmo ensaio. Está aqui o Vensim. Naturalmente, este livro, que é o formato físico, é este, mas para quem gostar de ler em terminais tipo telemóvel ou computador, etc., também tem uma versão eletrónica que podem baixá-la desta livraria, Buboc, Portugal. É só lá irem e também tem à vossa disponibilidade. Bom, meus amigos, eu, como habitualmente estou a gravar esta palestra e daqui por um dia ou dois está disponível no canal Espiritismo JG, onde vocês podem depois, se quiserem, rever e até aqueles que adquirem o livro poderem ir ver e acompanhar melhor. Tenho os meus contactos todos, desde Facebook, etc. por aí adiante. Também tenho aqui o meu e-mail para alguma questão e estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer sobre isto ou outra coisa qualquer. Obrigado pela vossa atenção. Nós é que agradecemos. Vamos meditar sobre todas estas coisas. Mas enquanto meditamos, vamos aproveitar para conversar com Deus. Que é Ele quem nos permite esta aprendizagem, esta troca de opiniões e nos dá, como pano de fundo, a realidade para nós meditarmos, para nós aprendermos. Essa realidade é algo inapreensível para nós, é o pano de fundo onde nós, com a nossa inteligência, nos vamos acercando dele, indo de verdade em verdade. É digna de louvor. É digna de louvor porque supera qualquer inteligência conhecida. Porque já que Deus, a inteligência suprema, criou a todas as que nós conhecemos, a começar pela nossa. Mas agradecemos também ao Senhor exatamente a dádiva dessa inteligência, desta ferramenta que nós temos a responsabilidade de usar, que não deixar encostada, mas fazer render um talento. É um talento que Deus nos deu para exatamente progredir. Não temos alternativa a não usá-la. Não temos alternativa. Podemos dilatar no tempo, meter demora na nossa aprendizagem, encostar, mas cá vamos ter que a utilizar. Agradeçamos a Deus esta ferramenta maravilhosa. É através desta ferramenta que nós nos cruzamos com esta doutrina também, porque esta ferramenta um dia nos disse que há algo aqui que me pode ajudar. Há aqui um conjunto de valores morais que me podem levar mais depressa ao progresso moral. Não é o único caminho. Pela nossa inteligência podemos abarcar outros. Cristo não era cristão, Cristo não era espírita. Há outros caminhos, mas este, por certo, é um caminho. Agradeçamos ao Senhor a possibilidade que nos dá, nesta encarnação, de nós termos acesso a esta ajuda. Mas por fim, porque a aprendizagem, já vimos que nos pode servir para nós nos encostarmos ou para nos pormos a trabalhar, enfim. Podemos usá-la de muita maneira, mas é inapelável termos que a usar para progredir. Muitas vezes nos causa a sensação de perda da previsibilidade, da demora que levam as coisas, a vontade de abandonar ou a vontade de exagerar. A dita demora de que aqui falávamos. Nesses momentos, Senhor, vos pedimos, lembrai-nos do que é a vida sistemicamente. Lembrai-nos do que é a finalidade que estabeleceste para nós e de todos os sistemas segundo os quais nós nos aproximamos de Ti, e envia-nos boas sugestões, a equipa espiritual desta casa, os nossos mentores, para nos socorrerem e trazerem de novo à vontade de progredir, de evoluir, de mais depressa chegar a Ti. Bem-aja. Uma boa semana a todos.